Signo de Aquário, seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Bora lá para a leitura de vocês. Lembrando, meus amores, esqueci, eu falei meu nome? Não, Flávio Augusto, meu nome. Lembrando, são energias predispostas, tá bom, meus amores? E essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá blá blá, tudo que a gente já conhece. No final do vídeo eu falo sobre leituras particulares, tá bom? Quem quiser, bora lá, Aquário, dezembro de 2024. Por gentilânix, Tarô, fala comigo. 7 de copas, eita lasqueira, hein, Aquário? Nossa, tô cheio de pelo na cara, gente, desculpa, que o meu gato tava aqui em cima. Mais um. Por gentilânix. 2 de paus. Caramba, hein? Bom, tô falando aqui com aquarianos do meu pequeno coraçãozinho que estão travados aí porque não conseguem decidir alguma coisa, né? Nós abrimos aqui com o 7 de copas, que traz essa questão de dúvida, de ilusão, que traz uma questão de opções, de escolhas, e na sequência aqui a lâmina do 2 de paus, que traz esse contexto do análise, né? Tô parado, olhando, observando alguma coisa. Então, provavelmente aí, dezembro vai ser um mês de escolhas, Aqua. Um mês de talvez definir algumas questões aqui, sair um pouco dessa situação da análise, sabe? De ficar simplesmente analisando uma situação para tentar entender ou tentar fazer uma escolha que seja uma escolha assertiva aqui. Porque na sequência do 2 de paus, lógico, né? Vem o 3 de paus, que traz esse processo do seguir em direção ao que se quer, vamos dizer assim, tá? Só que no 3 de paus também tem uma parada de tipo parar e analisar também, né? Então é como se o tarot estivesse falando que dezembro é um mês que está propício aí para você sair um pouco dessa questão da análise, começar a avançar pelo menos em alguma direção, Aqua. E se for necessário, lá na frente, parar um pouco, observar novamente, ver o que está acontecendo, né? Faça isso, né? Vamos continuar aqui, fazendo uma leitura um pouco diferente, tá, meus amores? Para você que é novo no canal, o tarólogo é meio doidão mesmo, viu? Às vezes a gente faz umas brincadeiras aqui. E aqui não é uma leitura de tarô, aqui a gente troca uma ideia. Fala o 7 de copas aqui. Cavaleiro de paus. Exatamente, né? Essa questão do avançar com energia. Tá, tarô, mas avançar no que aqui? Qual que é a questão de dúvida de aquarianos do meu pequeno coraçãozinho? 6 de ouros. Mais uma, tarô. Imperatriz. Nossa senhora, se mataram. Os gatos. Mais uma. Bom, já tô vendo aqui que tem algumas pessoas que têm algum tipo de processo envolvendo uma figura feminina. Pode ser você aqui, tá? Nessa imperatriz, mas pode representar uma mãe também. Ou uma figura feminina que tem certa influência sobre você. Mais uma, Tarô. Só mais uma. Vou aceitar o 7 de paus, essa daqui. 6 de copas. Ô, meu pai, eu sabia que eu deveria ter voltado isso aqui pro deck. O que acontece? Alguns cenários aqui, né, Aqua? Nessa questão de análise. Algumas pessoas do signo de Aquário, aqui, podem estar aqui com relação tendo algum tipo de dificuldade em avanço com relação a alguma questão envolvendo financeiro, tá? O 6 de ouros é uma lâmina de equilíbrio, mas não é uma lâmina de estar a plenos vapores aqui, não é uma lâmina de uma gordurinha de dinheiro, vamos dizer assim, ou alguma coisa que talvez você pudesse dizer assim, ah, não, isso aqui, lógico, para algumas pessoas isso não vai ressoar, mas
isso aqui eu tenho isso aqui sobrando, eu posso fazer tal movimentação, posso pensar em fazer aquela compra ou ajudar alguém aqui, tem muito essa questão de ajuda, né? Então fica na dúvida do avançar, do que eu vou fazer aqui. Pode ser alguma questão de projeto, inclusive, tá? Algum tipo de projeto que você tem em mente. Para outras pessoas, tem uma situação sim envolvendo uma figura feminina ou materna aqui, tá? Onde isso aqui meio que se resume numa situação de ajuda, né? Então eu ajudo minha mãe, ou tem alguma questão envolvendo isso, ou uma figura feminina aqui que talvez você esteja nesse momento dando uma força. Na sequência, o 7 de paus, que traz tanto um processo de luta quanto um processo de resistência, tá? Só que para ajudar entrou alguma situação aqui do passado. Então, o que acontece? Num geral, eu diria que aquarianos aqui em dezembro meio que tem uma missão aqui, né? Ou lutar pelo que se quer, ou soltar aquilo que você entende que talvez não seja mais para você. Como assim, Flávio? É como se você ainda tivesse, e aí já estamos falando uma questão um pouco mais geral, Aqua, e não só umas situações pontuais aqui, tá? É como que se você ainda tivesse dentro de um contexto de algo do passado, tá? Em que num passado foi extremamente complexo, a coisa começou a dar uma melhorada, a situação começou a dar uma andada, né? E hoje, agora, nesse momento, talvez você tenha a opção tanto de lutar por essa situação do passado nesse momento, quanto simplesmente deixar isso, soltar isso, entender que talvez alguma situação que você talvez estivesse insistindo aí é algo que realmente está te travando, está fazendo você ficar na dúvida, está fazendo você ficar sempre na análise, né? Pode ter mexido aqui com as suas questões emocionais, pode ter mexido aqui com as suas questões financeiras, e aí o mês meio que fala assim, então, qual é que é? A gente tem que lembrar que agora, dia 25, a gente entrou em Mercúrio retrógrado, né? E acaba trazendo algumas questões também do passado. Falam que no Mercúrio retrógrado não é interessante você iniciar as coisas, mas sim revisar, né? E talvez seja mais ou menos isso, Aqua. Um momento de você revisar realmente o que é prioridade para você aqui. O que é que você tem que fazer. Aí a gente já pega, Aqua, e fala das situações que eu falei anterior, né? Se é uma questão com família, com mãe, né? Flávio, eu tô numa situação em que eu tô em dúvida em manter as coisas como elas estão, né? E aí, lá pro ano que vem, eu observo, vejo melhor o que eu vou fazer, ou se eu já começo no gás agora, final do ano, para chegar no começo do ano já tá, né, um pouco melhor, seja em questão de projeto, porque a Imperatriz traz muito essa questão, né? Até mesmo esses projetinhos que a gente faz aqui, Aqua, de vida, né? Aquelas metas do ano que a gente faz e não cumpre nem 90, nem 10%, né? Então, mais ou menos essa questão. Fala mais aqui, Tarô, por gentileza, do 2 de paus. O que é esse 2 de paus na mesa aqui? O 7 de espadas, fala desse 7 de espadas. Isso aqui tá te atrapalhando, olha, ó. Isso aqui tem alguma coisa que tá te atrapalhando aqui de avançar. 7 de espadas com 3 de paus, que é a lâmina que vem na sequência, 2 de paus aqui, obviamente. O 7 de espadas traz esse contexto da autofurtividade aqui. Aqui pode ser aquarianos, nesse período aí de dezembro, eu gosto de falar que as minhas leituras, elas são a partir de, tá? Mas nada impede que essa situação já esteja acontecendo com você,
tá bom, Aqua? Mas assim, é como se talvez você tivesse ou pensando aqui em adquirir uma parceria para alguma coisa, ou simplesmente soltar uma parceria ou soltar alguma coisa aqui. Eu não sei, tá vindo em muitas leituras que eu tô vendo no YouTube de aquário, porque eu também sou aqua, tem muito uma questão de renúncia, né? De fazer alguns tipos de renúncia, de soltar alguma coisa para iniciar outra coisa. E talvez seja essa situação do passado aqui que você pode ou não estar insistindo, mas que ainda tem uma energia de resistência ou algo que ainda está resistente no seu passado. E que ainda não, de uma certa forma, não foi resolvido. Tarô, fala dessa questão do 6 de copas aqui na mesa, por gentileza. Vou pegar outro tarô aqui. Fala dessa questão. Fala dessa questão do 6 de copas aqui, tarô. Aquarianas, aquarianos do meu pequeno coração. Tô rindo, mas é de nervoso aqui, viu, Aqua? O enforcado. É mais ou menos isso, né, Aqua? Chega junto aí, vamos lá, vamos falar sobre essa parada do enforcado. O enforcado, ele traz várias situações. Primeiro, a questão de algum passado que ainda está pendente e latente na sua energia. Algo que, ao mesmo tempo que está parado na sua energia, te deixa parado aqui. E quando eu estou falando de passado, eu não estou falando só de relacionamento romântico. As pessoas tendem a associar já, né, essa questão do relacionamento romântico. Isso, estoura o fio, o filho de capivara. Né? Então, assim, não é só uma questão de relacionamento romântico. Pode ser, por exemplo, algum projeto que você tentou iniciar aqui e tem uma pegada 7 de paus com 6 de copas, traz uma energia de procrastinação, sabe? Então, Flávio, eu estou procrastinando aqui algumas mudanças, algumas coisas que eu já deveria ter feito aqui, e essas situações elas estão me travando um pouquinho ainda, um pouquinho não, um pocão, né? Só que, Flávio, não é porque eu gosto de procrastinar, é porque eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida se isso daqui é uma coisa que vai avançar, e aí a gente pode estar falando de absolutamente tudo, Aqua, desde um projeto, de um trabalho, projeto de vida, de propósito, até uma questão de relacionamento, por que não, né? Estou embaçando aí para assumir esse relacionamento ou não, porque eu não sei onde é que isso vai dar. Eu não sei se realmente é isso que eu quero aqui. A gente tem um cavaleiro de paus na mesa que traz esse processo da inconstância também, né? Como assim, Flávio? O cavaleiro de paus, ele tem muita determinação, só que quando ele entra no lado sombra dele, ou aqui nessa associação 7 de copas com cavaleiro de paus, dá aquela engasopada, sabe? Tipo, será que é? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então ele começa a dar umas falhadinhas, parece um foguetão sem uma vela. E aí o enforcado no 6 de copas fala dessa parada do passado, né? Mas também traz outras mensagens que, por exemplo, são renúncias. Que renúncias você precisa fazer hoje, Aqua, para seguir? O que é do passado que ainda está te prendendo? É um relacionamento? É alguém que você não esqueceu? Ou que você não consegue esquecer? É algum projeto que você ainda acha, ou né, você já tentou botar em prática, não deu certo, mas você ainda está insistindo, e talvez o universo esteja te mostrando uma outra direção, né? Vem essa questão do enforcado. Uma outra direção, uma outra saída para isso? Né? Eu tenho que fazer um sacrifício, Flávio. Então, tipo, é o quê? Você precisa parar de procrastinar, você precisa parar de jogar para frente, ficar jogando as coisas para frente ali e fazer logo o que precisa ser feito com relação a esse 6 de copas, né? E aí aquele negócio do sacrifício, por que o enforcado se coloca nessa posição? Não é porque ele gosta, né?
é porque ele entende que o modo como ele está enxergando as coisas, né, não é um modo, não está dando um resultado. Então eu me coloco numa posição de sacrifício desconfortável e começo a observar as coisas de uma outra maneira. Agora, se é simplesmente o papo aqui é ressignificar o passado, então buscar a ressignificação desse passado. Flávio, eu não sei ressignificar o passado. Eu estou devendo os vídeos para o canal novo, que inclusive eu vou colocar essa parada da ressignificação, porque a ressignificação, ao mesmo tempo que é simples, ela não é tão simples assim, né? Não existe ressignificar sem substituir. Né? Ressignificar, trazer um novo significado para algo. Por exemplo, né? Pô, passei por um relacionamento aqui extremamente complicado, extremamente conturbado, isso me trouxe dores, me trouxe traumas, enfim, um monte de coisa. Ah, quem nunca, vamos dizer assim. Só que o ressignificar é isso, é olhar para essas questões aí e tá, ok, o preço foi X. O que eu tirei dessa situação, o que eu aprendi? Porque todo mundo aprende. Ah, Flávio, vai vir com esse papinho coach. Não é papinho coach, gente. Não é papinho coach. É que, né, são técnicas, são processos que dão certo. Aí é que está o X da questão. Dão certo, funciona. E aí, como é que eu faço para ressignificar? O que você tirou disso? O que você entendeu sobre a situação em si e sobre você? O que você passou? Eu, por exemplo, passei por processos em que eu entendi que, nunca mais na minha vida, eu, Flávio Augusto, nunca mais na minha vida eu vou deixar de ser quem eu sou para agradar quem quer que seja. Porque até então, até 2023, eu simplesmente, por conta de um processo de carência, né, me transformei numa pessoa que eu não era para agradar uma outra pessoa e top. Flávio, você não tem vergonha? Eu vou ter vergonha, eu não ligo nem porque falam de mim, não tô nem aí com isso. Né? O meu valor é medido pelos meus resultados e o meu resultado com relação a isso foi ótimo. Então o meu valor está aqui, ó, em cima. Então, talvez seja isso, Flávio, não é relacionamento, são outros processos, são outras situações. É uma questão com a minha mãe, é uma questão com o meu pai. Até quando vocês vão ficar nessa energia? Ah, minha vida financeira não está indo para frente. Problema com seu pai. Ah, eu tô cheio de medo, tô cheio de insegurança. Problema com sua mãe. Resolve isso que as coisas acontecem. O enforcado, Tarô. Por gentileza. Achou que você ia cair, né? Tirando, rapaz. Cavaleiro de... Ô, cavaleiro. Olha eu viajando aqui, velho. Rei de copas. Com a lâmina del Nito. Ih, tô achando que a lâmina dele Liarito, velho. Que é esse sentimento que você precisa pôr pra fora aqui? Que você precisa finalizar? Rei de copas, aqui nesse contexto, clarificando o enforcado, existe algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, alguma coisa que você precisa ou finalizar de vez, né? Ou você precisa pôr para fora, falar, expor. Né? Olha que interessante, eu peguei uma parada aqui. Outro dia eu estava numa espetaria, eu estava conversando com o dono da espetaria e não sei o que aconteceu, que... lembrei, o
cara gosta muito de mim. Ele falou, pô, Alemão, pô, fiz um espeto aqui especial, tal. Come ele e tal, vê aí, você que me fala, que eu sempre dou uns feedback para ele e tal. Aí na hora de acertar a conta, eu falei, não, me cobra o espeto e tal. Ele falou, não, cara, que isso, eu te dei, né? Cortesia e tal. Eu falei, não, não me sinto bem recebendo e tal, né? E eu falei para ele, eu não costumo pedir ajuda, eu não costumo pedir as coisas para ninguém, né? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, então, quem não sabe pedir, não sabe receber. E tem tudo a ver com essa questão aqui, só que alguma coisa envolvendo uma figura feminina aqui, ou materna para algumas pessoas. Tá? Porque é como se alguém aqui tivesse dentro de essas dúvidas, todas essas dúvidas aqui, essa autofurtividade, esse não dar o passo, tem muito a ver com uma situação de não merecimento aqui. E aqui veio bem interessante, porque geralmente o 7 de espadas que traz esse contexto, mas não foi nessa parada que eu vi, foi aqui, né? Porque eu vejo aqui algumas pessoas meio com resistência de receber as coisas, ou de talvez pedir ajuda, mas mais de receber uma espécie de uma ajuda, ou uma espécie de uma força aqui, por conta de alguma questão que aconteceu em um passado, né? E não vejo nenhuma questão de orgulho, sabe? E aí tem essa situação do eu não sei receber, eu não soube receber aqui. Flávio, mas o que isso tem a ver com essas questões de dúvidas aqui? Isso daqui é um problema porque a gente está falando de um arcano maior que está travando a parada. Poderia ter vindo aqui um 4 de espada simplesmente, mas veio a lâmina do enforcado. Em um arcano maior a gente está falando de uma coisa de vida. E o que veio trazendo a solução também foi um arcano maior, a lâmina do mundo. Ou seja, é como se essa situação de não saber receber te colocasse numa posição de que eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer tudo e eu tenho que fazer por mim. Só que a gente não está falando só de uma questão de um plano aqui, a gente está falando de uma questão a nível universo. Então é como se você se colocasse numa posição de tipo, eu tenho que mostrar para o universo que eu mereço receber alguma coisa, enquanto isso eu não aceito nada. E só que em contrapartida eu tenho N situações aqui, ou N opções, várias situações ou várias opções aqui para estar fazendo, só que por conta de não saber o que agradaria o universo, agradaria o que faria mais diferença aqui para mostrar que eu mereço, que eu posso receber, que eu sou merecedor de receber alguma coisa aqui. Tá fazendo sentido para alguém isso daqui? Vou tentar achar um exemplo aqui, o Aqua. Você tem uma dificuldade de receber, tanto do universo quanto das pessoas. E isso vem de uma situação, de um passado envolvendo uma mãe. Flávio, mas o que aconteceu aqui? Eu não consigo identificar, porque podem ser várias situações. Talvez a sua mãe ou uma figura feminina de efeito na sua vida tinha esse negócio da autossuficiência, sabe? E você herdou isso dela, ou, né? Enfim, pode ser dele, pode ser um pai numa energia mais yin, sem problema também. E aí, é como se você quisesse a todo tempo provar para o universo, ou para, sabe Deus o que aqui, que você é digno de merecer. Porém,
você olha o que você tem. Então, eu tenho isso para fazer, isso para fazer, isso para fazer, isso para fazer, isso para fazer. O que é aqui que é o que vai me gerar mais desafio, em que eu posso mostrar para o universo, sabe Deus, para quem quer que seja aqui, para Deus, não sei, que eu mereço. Só que essa questão, ela não é uma questão que envolve algo que seja seu, Aqua, porque isso não é seu. Você está travado, porque existem coisas que você herdou da sua mãe, muito provavelmente uma figura feminina muito forte, mas volto a repetir, em leitura coletiva não tem gênero, tá? Pode ser um pai né? Ah, aquele pai que criou os filhos sozinho e tal, foi pai e mãe ao mesmo tempo, existe. E aí você herdou isso, e não só isso, você herdou várias situações. E isso te trava. E aqui, isso aqui é uma coisa que está muito bem guardada dentro de você. Olha como mudou de figura a leitura, né? E aí, agora dá para entender por que o mês ele está pedindo para você sair desse processo de análise do começo do vídeo. Para você começar a avançar, nem que seja em uma situação só. Uma. Pega uma. Qual que é mais fácil de resolver? Flávio, mas eu não quero a mais fácil, eu quero a mais difícil. Mas aí é que tá. Seja o que for aqui, se é uma questão de projeto, trabalho, relacionamento, não interessa. Se você tentar ir pelo que é mais difícil e você não conseguir dar conta, você vai corroborar uma energia de não merecimento, autofurtividade, insegurança, seja o que for aqui, que não é sua. Então você tem que começar pelo mais fácil. O que é mais fácil? Flávio, mais fácil é eu lavar a louça. Então levanta, vai lá e lava a louça. Mais fácil é eu arrumar minha cama. Levanta, vai lá e arruma a cama. Não, mas eu tenho um relacionamento para resolver. Vai arrumar a cama, porra. Desculpa o palavrão. Né? Vai lavar a louça. Vai fazer o mais fácil. Porque é através disso que você vai sair desse processo de procrastinação aqui. Tarô, por gentileza aqui, traz essa situação do 7 de paus. 4 de copas, olha isso, trazendo aqui completa insatisfação. Porque ao mesmo tempo que tem uma luta, ao mesmo tempo tem uma resistência. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Não é que você não consegue, é que você está indo por um caminho, por isso enforcado aqui. E o de copas com o mundo. Finaliza essas questões do emocional aí, o Aqua, que estão te prejudicando, que são herdadas. Fala da Imperatriz. 9 de espadas. Complicadérrimo, hein? Pelo amor de Deus. 9 de espadas é aquele conceito eu ia utilizar, acho que não tem problema, da masturbação mental. Eu já usei essa palavra, não tem problema, né? Sabe quando a gente fica pensando nas mesmas coisas, né? Só que isso não é seu, Aqua. Olha que interessante, né? Essa deve ser a 8ª ou 9ª vez que eu tô gravando o vídeo de Aquário. Todos deram errado, mas todos deram uma mensagem muito parecida. Né? Fala desse 7 de espadas com 3 de paus aqui, porque é isso que está travando. Cavaleiro de copas. O que o Cavaleiro de copas traz aqui? Tem aqui, gente, pode ser que tenha uma situação de passado para algumas pessoas, tá? Onde existe uma desconexão, onde existe um silêncio, e eu não estou falando só de relacionamento romântico, tá? E que é algo que está te travando há muito tempo também.
Pode ser sim relacionamento romântico? Pode ser sim relacionamento romântico. Flávio tá falando que vai voltar? Vai resolver. Se vai voltar ou não, não sei. Aqui não tem uma situação de volta necessariamente. Não, isso vai voltar para você. Mas tem uma resolução, tem uma situação de resolução. Agora, se é resolver essa questão no passado ou se é resolver essa questão do passado com essa pessoa do passado, aqui, aí cada um vai ser diferente. 7 de espadas, 3 de paus, veio com o cavaleiro de copas e a lâmina dos amantes aqui. Você precisa identificar aqui o que é realmente que você quer, sair do contexto de dúvida e se dedicar a resolver. E aí a gente, pegando por esse contexto do 2, 3 de paus aqui, a gente entende que existe uma situação progressiva. Ou seja, Aqua, o que é simples, mas que vai te trazer uma micro vitória, que vai te trazer uma espécie de uma satisfação, nem que seja momentânea, que você talvez precise resolver agora. É aquela história da cama, da louça, Flávia, a mesma coisa, tá? Porque aqui existe a necessidade de você agir com uma espécie de uma astúcia aqui, com uma espécie de esperteza com relação ao que realmente você quer, e seja o que for. Cavaleiro de copas com os amantes, nem que for com uma outra pessoa, né? Nem que for com uma outra pessoa aqui. Bem interessante essa leitura, várias informações. Conselho aqui para aquarianos do meu pequeno coraçãozinho, garotos. O sol, 3 de ouros, uma ajuda. Ou pode ser com alguém, ou pode ser até mesmo uma ajuda espiritual, tá? Mas tem uma clareza que chega aqui. Isso como conselho tenha clareza com relação ao que você está fazendo, com quem você está fazendo e por que você está fazendo. Como assim, Flávio? Qual de todas essas opções do 7 de copas aqui, que estão talvez na sua mente, Aqua, qual dessas situações aqui realmente são relevantes e qual dessas aqui simplesmente você está fazendo por algum outro motivo que não seja tão legítimo assim para você? Um exemplo, eu quero provar alguma coisa para alguém. Lembra que eu falei? Quero provar para o universo, quero provar para mim, né? Eu sei, Aqua, a gente tem uma pegada meio que do contra, né? Principalmente se chegar e falar assim, isso daí é impossível de fazer. Aí que Aquário vai chegar e falar, não, impossível? Negeref. A gente é do contra. Ontem eu dei muita risada que eu fui abrir um pacote de biscoito dos gatinhos e aí tava um traço assim, corte aqui. Aí eu olhei pro negócio e falei, você não manda em mim, filho da mãe? Virei e cortei do outro. Tipo, ó. Sabe? Só para ser do contra mesmo. E é mais ou menos isso. Só que você tá olhando na direção errada. Então com quem, para quem você tá fazendo ou o que você quer. Tenha clareza com relação a isso. É legítimo? Né? Porque é o seguinte, tem 10 de pau, você tá carregando um monte de coisa, ou tá querendo carregar um monte de coisa. Flávio, eu tô querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Se lascou, hein, Aqua? Não dá, velho. Agora que você falou que não dá, que eu vou te provar que dá, tá vendo? É isso. Entende? Então assim, seja no que for aqui,
seja o que tiver acontecendo, tá, parece estar meio confusa essa leitura, mas se não... O meu público, ele é diferente, né? O meu público, ele entende. Então, assim, tenho certeza que a maioria das pessoas vão compreender, e não falando que se você não compreender ou não estiver batendo, ela simplesmente não ressoou. E tá tudo certo, você pode buscar outras leituras aí no YouTube, né? Lembrando que o seu dislike ajuda também, tá? Com que dia que vocês vão aprender? Que dislike também ajuda. É isso, Aqua. Seja o que for, até essa questão de sentimento que você precisa liberar aqui, porque isso também pode ter a ver com todo esse outro processo, né? E aí aquela pegada do, eu tô guardando esse sentimento ainda porque é ele que tá me dando combustível para fazer o que eu tenho que fazer. Negativo, ele tá te atrapalhando aqui. Ele estaria te dando combustível se você estivesse utilizando a energia desses sentimentos ao seu favor, mas você está utilizando contra. É como se você tivesse... eu vou pegar, né, o antídoto para picada de cobra é o próprio veneno da cobra. Mas você simplesmente só pegou o veneno aqui, você não fez o antídoto. Flávio, como que faz o antídoto? Tá, cada um é diferente. É muito complicado, mas eu vou até anotar isso para poder fazer um vídeo sobre isso. Tá certo, Aqua? Aí a pergunta que fica, né? E o like? Cadê? Ó, o meu parceiro JC vindo aí prestigiar você. 40 minutos de leitura. Gente, muito importante o seu like, viu? Espero que você deixe seu like para ajudar este canal, que o YouTube não está ajudando, tá? Agradeço você inscrito, muito obrigado, você que sempre deixa o seu like, é o Jesus Felizão. E antes de me criticar, eu tenho autorização dele para fazer isso, o meu mestre JC, tá bom? Espero poder ter ajudado, fiquem com Deus, mega beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.